Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 22. Reconciliados com Deus. Pergunta 1. Que suplicante mensagem nos tem Deus enviado por intermédio de seus designados mensageiros? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 aos Coríntios 5:20. Resposta bíblica. Há uma súplica celestial no sentido de que todos nós, seres humanos, filhos de Deus, nos reconciliemos com Ele. Pergunta 2. Através de quem é feita essa reconciliação? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 aos Coríntios 5:18. Resposta bíblica. O agente especialmente designado para promover e realizar a reconciliação entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pergunta 3. O que é necessário a fim de se efetuar esta reconciliação? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:18. Resposta bíblica. Foi necessária a morte de Jesus Cristo para que se efetuasse de forma plena, perfeita e eterna a reconciliação entre Deus e a humanidade. Pergunta 4. Que base de reconciliação foi estabelecida pela morte de Cristo? Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Colossenses 1:20. Resposta bíblica. A base da reconciliação entre Deus e a humanidade é a paz promovida pelo sangue de Cristo derramado na cruz por todos nós. Pergunta 5. Por meio de quem é obtida a reconciliação? Também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5:11. Resposta bíblica. Mais uma vez, o apóstolo Paulo enfatiza que a reconciliação entre nós e Deus só é possível por nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 6. Por que união reconcilia Cristo tanto a judeus como a gentios com Deus por meio da cruz? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2:16. Resposta bíblica. Todos os que são reconciliados com Deus fazem parte do corpo, do qual Cristo é a cabeça. Pergunta 7. Em que profecia foi predita a obra de reconciliação? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Daniel 9:24. Em outras versões, para fazer reconciliação pela iniquidade. Resposta bíblica. Na profecia do profeta Daniel, foi predita a obra da reconciliação que seria e foi realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, expiando, ou seja, apagando as nossas iniquidades, dando-nos então o direito de voltar
à presença de Deus, desde que, é claro, revestidos da justiça do Senhor. Pergunta 8. Reconciliando assim o mundo consigo mesmo, que atitude teve Deus para com a humanidade? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios 5,19. Resposta bíblica. A obra de reconciliação efetivada pela fé em Jesus Cristo como Salvador faz com que Deus apague os pecados passados, não imputando ao pecador a sua condenação, mas livrando-o da mesma. Pergunta 9. O que tornou para Deus possível tratar assim com os pecadores? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Resposta bíblica. Nós, que andávamos desgarrados, fomos novamente reunidos na presença de Deus, porque Deus fez cair sobre Jesus, o Cordeiro Pascal, as iniquidades de todos nós, possibilitando assim este retorno ao convívio com o Senhor. Pergunta 10. Que foi Cristo feito para libertar os homens do pecado? Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Resposta bíblica. Jesus Cristo, que não conheceu qualquer pecado, foi feito pecado para a nossa libertação. Ou seja, todos os nossos pecados foram colocados sobre ele, tendo ele assumido o peso de todos os pecados do mundo, em todos os lugares e em todos os tempos. Assim, aceitou ele a condenação desses pecados, que foi a morte na cruz do Calvário. Pergunta 11. Como foi Jesus tratado? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Resposta bíblica. Jesus recebeu o mais terrível tratamento que qualquer ser humano, em todos os tempos e lugares, possa ter recebido. Ele foi moído, ferido, castigado, pisado. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Recebeu sobre si toda a carga que a condenação por todos os pecados lhe impôs. E, graças a Deus, teve ele vitória sobre tudo e sobre todo o maltrato que recebeu, inclusive a morte na cruz. Pergunta 12. O que declarou João relativamente a Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Resposta bíblica. João, o Batista, identificou publicamente a Jesus como sendo o Cordeiro enviado por Deus para ser sacrificado no lugar da raça humana, e assim operar a salvação que a todos nos beneficiou. Apropriemo-nos, pois, desta graça de Deus, mediante a fé no Salvador. Pergunta 13. Aonde levou Cristo esses pecados? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Primeira carta de Pedro 2:24. Resposta bíblica. Jesus carregou todos os nossos pecados na cruz, sobre a qual foi morto como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pergunta 14.
Qual é o grande desígnio de Cristo em sua obra de reconciliação? A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 21 e 22. Resposta bíblica. O desígnio de Cristo em sua obra era de nos permitir apresentar-nos diante de Deus como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Obra plena da salvação em Cristo Jesus. Cada ser humano que pela fé aceita o sacrifício de Cristo estará diante de Deus como se nunca houvesse pecado. Es vede o Cordeiro de Deus sobre a cruz, ele deu seu sangue pelos seus sobre a cruz, o brado que ele deu ouvir, ele lama sabachthani, o Salvador sofreu por ti sobre a cruz, onde estiver direi a história dessa cruz, em nada mais eu me glorio, só na cruz, só tal será o tema meu, aqui na terra e no céu, por mim se dá